10 passos que garantem um bom fechamento fiscal. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao SOS Fiscal na Prática. Eu sou Edi Pontes. Eu sou a Jéssica Cabral. E hoje você vai aprender em 10 passos como fazer um bom fechamento fiscal, não é? Sim, vamos lá. Então vamos lá a esse 10 passos. Primeiro passo, eu vou dar uma pincelada aqui por cima e a Jéssica vai explicar aqui pra gente como é que de fato funciona esses 10 passos, né? Vamos lá. Vamos lá, como é que a gente organiza os clientes, as empresas, né? Como a gente começa esse fechamento fiscal? Boa, por isso que esse é o primeiro passo. Então, antes de começar um fechamento fiscal, seja de uma única empresa ou caso você tenha uma carteira de clientes, é interessante você organizar esses clientes. Então, ao invés de você pegar de forma aleatória, antes de tudo, organize os seus clientes, entenda quem são os seus clientes. Isso pode ser via uma planilha de Excel básica, simples, que a gente até tem um link aqui de uma planilha que eu utilizo ultimamente. Porém, hoje em dia tem vários sistemas que te auxiliam nisso também, tá? Que você coloca as informações do cliente no sistema e você consegue fazer um controle desses clientes referente ao fechamento fiscal dentro desse sistema. Lá vai ter vencimentos, o regime tributário do cliente e todas as informações necessárias para daí começar o seu fechamento fiscal. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você pega lá o cliente ou a empresa e quais dados necessariamente precisa dessa empresa? O que você coloca na planilha? Na planilha tem isso? Sim. Tá, entendi. Sim, na planilha. Então, quem baixar a planilha Exatamente. vai estar lá organizado o que é necessário para começar o fechamento fiscal. Sim, exatamente. Sim, e esse é o primeiro passo. Sim. Do primeiro até o 10º, vocês vão ver que vai ter mais informações. Então, mas basicamente é isso. Organize os seus clientes. Primeiro passo. Organização. Exatamente. Organização, pessoal, no departamento fiscal é tudo. Segundo passo para a gente fazer um bom fechamento fiscal, pessoal. Vamos lá. Como é que a gente controla os vencimentos dos tributos? Como é que funciona essa parte? Boa. Ou seja, se você, principalmente quando você tem uma carteira de clientes, para você que trabalha em escritório de contabilidade, por exemplo, você vai trabalhar com diversos vencimentos. Cada regime tributário vai ter um vencimento diferente, cada empresa vai ter um determinado vencimento. Então você tem que se organizar para poder priorizar primeiro aqueles vencimentos, o que vem primeiro. Por exemplo, o ISS do município de São Paulo vence no dia 10. Então, sabendo que o ISS vence no dia 10, caso não tenha nenhuma outra empresa para fechar com um vencimento anterior a esse, eu devo priorizar as empresas que são do município de São Paulo e vão ter o ISS que vai vencer no dia 10. Isso é organização, que é o primeiro passo. Exatamente. Algumas empresas, a questão não é nem o vencimento do tributo, porém a data de corte, que nós chamamos. Então, é acordado com a empresa de que, olha, até o 5º dia útil, o seu fechamento vai estar ok, vai estar finalizado. Então, isso também tem que estar na planilha, qual que é a data de corte, qual que é o vencimento acordado para fazer o fechamento fiscal dessa empresa. Aí, mediante a isso, você vai priorizar as empresas por conta das datas. E vamos lá, o terceiro passo, né? Acho que no segundo passo você explicou mais ou menos, mas o terceiro passo é priorizar as empresas com base no vencimento. Acho que foi o que eu acabei de falar. Exatamente. Prioridade, né? Se tem um vencimento, hoje é dia 1º e tem empresa que vence no dia 5, outro no dia 10, obviamente você vai priorizar que vence no dia 5, né? Exatamente. Isso não tem o que questionar. Isso até parece ser meio óbvio, mas no dia a dia, naquela correria toda, se a gente não se organiza, não coloca isso em algum lugar, a gente acaba deixando passar muitas vezes e aí que tá o perigo. Até porque, por isso da organização. Sim, até porque tem às vezes que tipo, vai demorar mais eu fazer esse, então vou fazer o mais rápido, né? Mas que é de um prazo maior e vou deixar o que é mais demorado para depois. Que eu pego um pouco mais de tempo e faço isso. Mas priorize sempre o que vem com a data primeiro, tá bom? Isso aí. Se você chegou até aqui, curte aqui o canal, né? Que ajuda a gente a produzir mais. Entende que vocês estão criando mais conteúdo. E chegar para mais gente também. Exatamente. Né? Então curte aqui, não esqueça de curtir se você chegou até aqui. Se você está gostando, dá aquele joinha. Então vamos lá para o quarto passo para a gente fazer um bom fechamento fiscal, né? Exatamente. Então vamos lá. Caso seja a primeira empresa, como a gente pode prosseguir? A primeira empresa, não. É a primeira vez que você fecha essa empresa. Desculpa, a primeira vez do fechamento de empresa, né? Como é que a gente faz? Então, ou seja, se você ainda não tem as informações necessárias, você precisa correr atrás das informações dessa empresa da qual você está fechando. Você não pode simplesmente receber uma empresa e já iniciar o fechamento sem saber o que essa empresa vende, qual é o segmento dela. Particularidades, né? Exatamente. Se ela tem alguma particularidade ou não, porque na área fiscal tem muito disso, tá, gente? Às vezes o que parece ser, às vezes não é por conta de algumas particularidades, então tome muito cuidado.
Então você tem que levantar se a empresa tem uma particularidade, se ela tem algum saldo credor de algum tributo de períodos anteriores. Então você tem que fazer todo esse levantamento de informações da empresa da qual você vai iniciar o fechamento fiscal dela. Isso é muito importante. Então, só recapitulando, o primeiro passo, organize seus clientes. Segundo passo, você controla os vencimentos via planilha ou via algum sistema que você prefira usar. E tem uma planilha aqui, né? Tem uma planilha aqui embaixo, que a gente vai deixar o link aqui embaixo, que facilita, né, a sua organização aí. Terceiro passo, você prioriza por ordem de vencimento, né? E o quarto passo, você faz os levantamentos de informação da empresa, né? Então vamos lá ao quinto passo, para a gente fazer um bom fechamento fiscal, né? Como a gente extrai, né, o movimento fiscal da empresa? Aí vai depender do sistema que você utiliza. Então pode ser tanto um ERP, se for um sistema já integrado, Sim. tanto do seu cliente, ou caso você trabalhe internamente dentro de uma única empresa, ou do sistema contábil. Então você precisa extrair todos esses dados do sistema que você utiliza. Claro, sempre depois, óbvio, né, de você ter inserido todos os devidos documentos fiscais do mês. Então, ou seja, lançou todos os documentos fiscais, notas fiscais de entrada, notas fiscais de saída, já está tudo dentro do sistema? Estando lá, tudo lá dentro, você vai extrair essas informações. Acho que foi claro, né? Então, sim, esse é o quinto passo. Então vamos lá ao sexto passo. Como a gente coloca os dados extraídos de uma planilha? Então, ou seja, o quinto passo nós extraímos esses dados. Exatamente. No sexto passo, a gente tem que colocar esses dados em alguma ferramenta para poder iniciar todas as devidas conferências. Esses dados a gente pode utilizar tanto uma planilha de Excel, novamente, ou algum sistema. Por que eu estou citando tanto que Excel ou algum sistema? Porque tem vários sistemas no mercado hoje em dia que eles estão substituindo o que até então a gente utilizava a planilha do Excel. Então, se você é mais habituado com o sistema, sem problema nenhum, sim. desde que tenha a mesma funcionalidade de uma planilha básica e meio que manual até em Excel. A ideia aqui é a gente conseguir visualizar todas as operações fiscais ocorridas da empresa naquele determinado mês de competência que nós estamos fechando. Sétimo passo, como a gente realiza essas conferências? Então, as conferências agora a gente vai começar a mapear todas as operações da empresa, tudo que aconteceu durante um determinado mês. E dentro dessa planilha de fechamento fiscal, que eu até vou deixar um link aqui para vocês de uma que eu utilizo, que pode servir para vocês também, tá? Então, a gente vai conseguir visualizar as informações da empresa e mediante essas informações, de forma organizada na planilha do Excel, a gente consegue realizar as devidas conferências. Aí cabe, claro, o conhecimento na área para poder identificar o que está certo, o que não está, o que faz sentido, o que não faz. Aí, novamente, cabe também ressaltar que vai ser muito importante o estudo lá atrás realizado dessa empresa. Porque, por exemplo, não tem como você fazer uma conferência sem saber qual que é o segmento da empresa, quais são as particularidades dessa empresa. Então, depois que você tem essas informações, aí você vai conseguir realizar as devidas conferências fiscais. Exatamente, até porque para fazer uma conferência tem que ter algo antes, né, para você colocar lado a lado e conferir, né? Exatamente. Então, basicamente é isso, né? Oitavo passo, a gente dá pro procedimento aqui, né, nosso fechamento fiscal. O oitavo passo é extrair os relatórios de notas fiscais emitidas do CNPJ. Bacana. O que esse oitavo passo quer dizer? Mediante o CNPJ da empresa que você está realizando o fechamento fiscal, você consegue, por alguns portais, extrair todas as notas fiscais, todos os documentos emitidos contra aquele CNPJ. Então, ou seja, muitas vezes a gente acaba não recebendo uma determinada nota fiscal, estadual, por exemplo, de produto. Se vocês forem tem trocentas ferramentas hoje em dia também para isso. Tem o Arquivei, tem o CIEG e por aí vai. E também tem o próprio portal do Cefaz, que aqui no estado de São Paulo, que é aquela nota fiscal paulista, a gente consegue também acessar e saber todas as notas fiscais estaduais, que é a DANF, modelo 55, referente à venda de produtos, emitidas contra um determinado CNPJ. Então, a gente extrai em Excel, referente à competência do mês que nós estamos realizando o fechamento, para poder conferir se de fato todas as notas fiscais emitidas contra o nosso CNPJ nós consideramos no sistema ou não. Lembrando que caso a empresa desconheça algum documento fiscal emitido contra ela, ela tem que fazer a manifestação. Então ela tem que manifestar que está em desacordo ou que desconhece essa operação, tá bom? Depois a gente vai fazer também um outro vídeo falando sobre isso, manifestação de documento fiscal, que é bem interessante. Um bom tema.
E nas notas fiscais municipais a mesma coisa, tá bom, gente? Dependendo do município, praticamente todos os municípios hoje em dia, que você é contribuinte, você também consegue extrair um relatório das notas fiscais emitidas contra o seu CNPJ. Porém, somente das notas fiscais emitidas contra esse CNPJ dentro do mesmo município. Então, intermunicipal, por exemplo, eu sou tomadora do serviço e eu estou no município de São Paulo. E o prestador, ele está no município de São Bernardo. Isso, exatamente. De São Bernardo. Exatamente. O município de São Paulo não consegue ter acesso a essa nota fiscal emitida por São Bernardo. Mas a nota fiscal emitida de São Paulo para São Paulo, vocês vão conseguir visualizar, ok? Acho que dá para entender, né? Oitavo Depois passo, a gente faz né? um outro vídeo detalhando um pouco mais sobre isso também, que é bem interessante. Tem vídeo de tudo, né? Então a gente vai fazer de tudo Sim. aqui. Vai lançar É porque tem tudo muita aqui. coisa, Tem muita gente. coisa, A fiscal tem é muita bem coisa. ampla. Então vamos ao nono passo, né? Nono Passo aqui é confira se todos os documentos fiscais foram considerados, conferidos via portais estadual e municipal. Exatamente, que é basicamente o que eu já comentei. É né? tudo um gancho, né? Sim. Você vê que o fechamento fiscal realmente, o primeiro que leva o segundo passo, que leva o terceiro, o quarto, quinto e assim vai. Exatamente. Não né? tem como pular a Amarrando ordem. tudo. Não tem como então, pular no a ordem. oitavo, você extraiu Sim. esses relatórios dos portais, tanto o estadual como o municipal. No nono passo, você vai fazer aquele cara crachá, aquele PROC-V básico do Excel, para saber se todas as notas fiscais foram consideradas ou não. E se não foram, verificar o porquê. Se é para manifestar um desacordo, se o cliente não está sabendo que foi emitida essa nota fiscal contra ele, a nota fiscal foi emitida de forma indevida, Sim, enfim. sim. Mas tem que sempre Tem que ir ter a atrás. conferência, né? Sim. Tem que ter o porquê, não é só pegar Sim. uma nota e não entender. Porque, até para vocês entenderem, o governo entende que não pode haver uma nota fiscal emitida contra o seu CNPJ sem que você tenha efetuado a manifestação e você não tenha considerado essa nota nos seus livros. Então isso é muito importante, tá? Entendi. Então vamos agora ao 10º último passo, né, para um bom fechamento fiscal e para a gente finalizar aqui, confira se as operações realizadas estão corretas. Exatamente. Né? O final é a conferência de tudo. Sim. Dos 9 passos, né, ao 10º é você confere tudo isso, vê se está tudo certo. Sim. E finaliza o fechamento fiscal. Exatamente. Não é? Aí você vai ali minuciosamente detalhar todas as operações ocorridas, se está tudo batendo, se está tudo certinho, se os impostos estão apurados da forma correta, se você já considerou o saldo credor do período anterior, que isso é muito importante. Sim, se as alíquotas colocadas, se elas estão de acordo com o regime tributário da empresa ou não. Aí você vai fazer todo o cálculo e a apuração final para poder chegar nos valores dos tributos a serem pagos. E até uma outra dica importante, antes de vocês gerarem os tributos e enviarem para o cliente ou enviarem para o financeiro para fazer o pagamento, validem antes as declarações, como a GIA, o SPED fiscal, o EFD contribuições PIS e COFINS. Por quê? Muitas vezes esses validadores, eles acabam sendo nossos amigos, digamos assim, porque eles apontam alguns erros também. E às vezes esses erros podem ser inerentes a algum valor que pode nos prejudicar se a gente não valida antes, tá? Então sempre já deixa essas declarações validadas, tudo certinho, para daí sim liberar os tributos para o pagamento. Exatamente, por isso os 10 passos para fazer um bom fechamento fiscal. Até porque é chato, né? Você faz um fechamento, manda para o cliente te retorna com erros. Sim, né? com Então certeza. É bom fazer essa conferência antes, seguir esses 10 passos, né? Se você quiser ler, né, isso aqui que a gente está falando, a gente está vendo aqui no nosso blog, né? Se você não sabe, é fiscalnapratica.com. Entra lá, né? Que a gente tem essa publicação que fala sobre os 10 passos, entre outras, né? Mas nessa específica. Várias atualizações também, bem legais, viu? Exatamente, pessoal? Mas essa específica a gente está falando os 10 passos, né? Que garantem um bom fechamento fiscal. Se você quiser ler isso que a gente está falando aqui, né? Que a gente está dando uma aula, basicamente, Sim. né? Sobre como fazer um fechamento fiscal. Saiu a atualização de alguma declaração, alguma atualização, ou a reforma tributária que tá para sair, mas ainda não saiu. Assim que sair, por exemplo, nós vamos atualizar vocês. Exato. Pelo aqui nosso no YouTube, blog. aqui no nosso blog, também, nas nossas redes sociais. Enfim, segue a gente que você vai se manter atualizado na área fiscal, né? Sim. Isso não tem erro. Seguir o SOS fiscal, tá atualizado. Né? Com certeza. É isso. E muito cuidado com o fechamento fiscal, porque às vezes o erro que você não consegue ver hoje, ou que às vezes você visualizou, mas não quis passar para frente, ficou com receio de falar, tomem cuidado, porque hoje esse erro pode não aparecer de forma explícita, mas amanhã ou depois sempre acaba aparecendo. Então, quanto antes vocês corrigirem, melhor. É bom sempre conferir, né? Acho que por fim, né, para finalizar o 10º passo e tal, é bom sempre conferir. Antes de tudo, antes de mandar, confere
confere. Depois que mandou, né, o próximo fechamento fiscal do próximo mês, confere novamente, né, passa aquela olhada boa e confere novamente para ver se está realmente tudo certo, porque uma coisa é outra normal passar, né? E então errar, é sempre bom estar pessoal, conferindo. E errar é humano, faz Exatamente, parte. O que faz vocês não parte, podem faz fazer parte. é jogar o erro por debaixo do tapete. Não adianta. Uma hora enche esse Não tapete, né? adianta, Uma hora porque enche. uma hora vai acabar respingando em alguma outra situação e não vai ser bacana e pode ser muito prejudicial até para a empresa. Então errar faz parte. O importante é você aprender com o seu erro para poder evitar que esse mesmo erro Aconteça ocorra novamente. novamente e saná-lo Isso. o mais rápido possível. Tudo tem conserto, gente. Tudo Exatamente. tem conserto. Então, se errou, já vamos atrás para poder consertar, para arrumar, deixar tudo bonitinho ali certinho. Façam dessa forma porque a área fiscal ela é ampla, ela é complexa, todo mundo entende isso e para que você tenha uma carreira profissional próspera, já visualizando lá na frente o seu cargo aí de gerente, de diretor tributário, por que não? Por que não, né? Ou de sócio. Enfim, e por aí né? vai. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Então, pessoal, muito obrigado por ficar até o final do vídeo, né? Espero que você tenha gostado, espero que tenha aprendido, né? Espero que esses 10 passos façam sentido pra você, né? Espero que tenha aprendido. E se não muito quiser, comenta aqui com a gente. Se não quiser, comenta com a gente. Se Agrega faltou, aqui pra gente. se faltou algum passo, se faltou alguma coisa, comenta aqui também, que a gente quer Sim. saber de vocês aí. Se vocês estão gostando, se tá explicativo, se tá bacana. A gente quer saber a sua opinião, né? A gente quer Com certeza. estar junto com vocês e fazer, né, que o fiscal na prática, que a prática do fiscal chegue para mais pessoas. Exatamente. E para isso, vocês têm que compartilhar, tem que se inscrever e tem que mandar esse Tem que vídeo chegar para para todo mais mundo. pessoas isso aqui. Com O certeza. fiscal na prática, porque é uma área necessária. Então, se é necessário que mais pessoas saibam disso também, né? Então, vamos espalhar isso para mais pessoas. Tá bom, pessoal? Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Curte, comenta aqui, deixa seus comentários e até a próxima. Até tchau, a tchau. próxima. Até a próxima.